Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E hoje nós vamos estar conversando com a Paula Meyer, ela que é analista do IBGE e responde ali pela região de Pirassununga, embora nós vamos estar falando um pouquinho de toda a nossa região, a nossa abrangência da TV Mix Regional. E nós vamos entender um pouquinho a estimativa da população e também o censo, são coisas distintas e às vezes paira algumas dúvidas e fala, poxa, houve uma estimativa, o IBGE divulgou um novo índice da população, porém eu não fui visitado. Como isso funciona? E é justamente sobre esse assunto que nós vamos estar conversando com a Paula. Eu quero já agradecer a disponibilidade de vir de Pirassununga até aqui a nossa central de produção para falar e explicar um pouquinho como funciona, a metodologia, enfim, do IBGE. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, e é o IBGE que agradece a oportunidade de esclarecer à população os nossos dados. Bom, como eu disse, Paula, vamos já começar, como diz o popular, né, do início. Qual que é a diferença para que as pessoas que estão nos assistindo entendam? Censo e estimativa populacional, que foi inclusive publicado agora, no último dia 31 de agosto, no Diário Oficial, a nova estimativa, né? A estimativa desse ano de 2012. Qual que é a diferença disto e de quanto em quanto tempo acontece? Tá, então deixa eu deixar bem claro assim, um censo demográfico ocorre a cada 10 anos. Então foi 1990, 2000, 2010. Nesse período entre o censo, a cada 5 anos, 95, 2005, que foi em 2007, por falta de recurso, né, do governo federal. Então, a cada 5, entre os censos, ocorre só uma contagem da população. O IBGE vai a campo, mas só conta a população. Entre esse período de censo e essa contagem, por exemplo, o ano passado, 2011, esse ano 2012, 2013 e 2014, não tem censo e nem contagem. Então o IBGE lança a mão de umas metodologias estatísticas para chegar a essa estimativa de população. Ou seja, o IBGE, nesse período intercensitário, ele não vai a campo. Ele coloca metodologias para se estimar a população. Então, baseado no censo de 2010, é feita uma estimativa. E como é que é feita essa estimativa? Você disse que tem uma metodologia. Tem. Como é que eu sei? Porque a gente estava acompanhando, inclusive, pela nossa lista de abrangência da cidade, e a gente usa como o índice populacional justamente o IBGE, né, para que a gente tenha uma estatística oficial. E a gente percebeu que algumas cidades cresceram, algumas cidades até diminuiu. Como é que chega nisso? Se é uma estimativa, como é que vocês chegam nesses números? Então, a cada 10 anos tem um censo. No meio desse período tem uma contagem. Então, o que o IBGE faz? Ele utiliza a tendência entre esses censos com essa contagem no meio, tá? Para se tirar essa metodologia, para conseguir essa estimativa. É meio complicadinho porque, assim, existe uma metodologia para municípios de menos de 100 mil habitantes, que a dinâmica populacional é diferente da dinâmica populacional de municípios maiores de mais de 100 mil habitantes. Tá? Mas se eu puder falar assim, a um grosso modo, utiliza-se da tendência da década para se fazer essa estimativa. Tá? Em 2013 vai haver uma mudança de metodologia que o IBGE pretende utilizar de registros administrativos, que seja taxa de fecundidade ou mortalidade, mas isso ainda não está em vigor. Tá, mesmo dentro dessa tendência, né, como você disse, de décadas, dentro da nossa região aqui, vamos falar de Santa Rita do Passa Quatro até aqui a cidade de Limeira, Americana, Piracicaba, que é onde é a abrangência da TV Mix Regional. Quer dizer, algumas cidades, mesmo dentro dessa nossa região, cresceram um pouco mais, outras um pouco menos e alguma parece que ficou estagnada. Se é uma tendência de década, como é que vocês analisam cidade por cidade nesse caso? É a tendência da década do município. Do município. Não é da região. Entendi. É do município. Tanto é que você vê na estimativa, tem município que está diminuindo. Isso realmente vem ocorrendo e é muito claro. Né? Então, a gente observa que, vamos dizer, em décadas passadas, na década de 90 a 2000, a gente tinha aí um crescimento populacional de 2,5%, 3%. Décadas mais passadas ainda, chegava um crescimento populacional de até 5% ao ano. Agora, na nossa década, a gente já está falando em crescimento de menos de 1% ao ano. A estrutura familiar vem mudando de uma forma tão grande que o censo consegue revelar isso nitidamente. E isso é feito município a município.
Então tem realmente municípios decrescendo. Ou seja, eu não posso falar aqui porque a gente não sabe, cada município é cada um, né? Como diria minha avó, né? Cada um é cada um. Mas tem município que, por não ter provavelmente emprego, indústria, economia já diminuindo, ele começa a exportar os seus filhos, começa a inchar as cidades maiores ao redor. Vamos falar assim de exemplos, acho que é mais fácil. Né? Nós estamos ali na nossa... Bom, Pirassununga, aqui tem a agência de Pirassununga, Porto Ferreira e Lema. Três cidades ali que estão muito próximas e tem uma região, por exemplo, Porto Ferreira tem ali uma característica do polo cerâmico, Pirassununga uma cidade mais militar e Leme uma cidade, vamos dizer assim, mais da agricultura. Tanto é que um bom tempo não se fazia parte, é isso que eu quero entender ali também. Aquela pessoa que vem para a safra só, trabalhar no período, ele acaba não entrando na contagem do censo, porém se utiliza dos serviços do município. Leme é uma das cidades, dessas três que eu citei, que teve um crescimento maior, inclusive até passou, acho que o índice populacional de Pirassununga e Porto Ferreira, seria a maior cidade ali da nossa região, ou não? Sim. Se você contar aquela micro-região... Isso, Porto, Pira e Leme. Sim, sem dúvida. Leme por exemplo, Leme hoje está, a estimativa de 31 de agosto é 93.417, ou seja, ela cresceu aí 1.500 pessoas, mais ou menos um cálculo grosseiro, do censo 2010 para o censo de 2012. Tá. Pirassununga? Pirassununga, vamos lá, ela está com 70.869 e no censo 2010 ela tinha 70.081. A outra era Porto Ferreira. Ela está com 51.999, ali batendo na trave dos 52, né? E ela tinha, no censo 2010, 51.400. Então, você vê um crescimento muito pequeno. E aí, às vezes, quando a gente coloca esse dado, a gente publica esse dado, a prefeitura... acaba contestando. Contesta, né? São burburinhos muito grandes, né? É mesmo porque o fundo de participação do município vai muito do índice da população. De acordo com a população, vai muito, repasse, não, vai né? exatamente em cima da população. Então, se tiver uma população menor do que eles imaginam, a participação é menor. É por isso que existe tanta contestação. E quando há essa contestação, qual que é o posicionamento do IBGE? O posicionamento do IBGE é o seguinte: a prefeitura tem que juntar todas as suas provas, que tem que ser contundentes, e entrar diretamente na diretoria do IBGE. Aí ela vai, por meio da sua procuradoria, estudar, avaliar e dar uma resposta. Tá? Mas o que acontece de contestação da prefeitura, né? O que acontece é o seguinte: a nossa metodologia, eu posso falar como sendo nossa, né? A metodologia do IBGE não é uma metodologia única, não é uma metodologia própria. É uma metodologia internacional. É a ONU que estabelece, a Organização das Nações Unidas, que estabelece a metodologia de um censo, de uma estimativa. Então, o que a gente aplica no país é aplicado em todos os outros países. Entendi. Ou seja, o que a prefeitura quer? Geralmente, né? Por que o safrista, por que o cortador de cana que vem numa safra no início de março, vai embora em outubro, novembro, ele não é contado? Ele está usufruindo da parte, principalmente de saúde, né? Da parte de esgoto, a estrutura da cidade. Porque, por regra, por conceito, ele tem a família dele, que seja em Minas Gerais, que seja no Nordeste. Ele vem para cá, ele não constrói uma família, ele não aluga uma casa, ele geralmente fica numa pensão. Isso. E todo o dinheiro dele, ele exporta. Entendi. Pra Só família. que a prefeitura, por meio do seu departamento, da sua Secretaria de Saúde, tem que dar, sim, o auxílio técnico, né? O auxílio a esse falso morador. Que naquele período ele está ali. Naquele período ele está ali, mas ele não é morador, ele não está ali, ele não é dali. Ele não mora ali. Nem é dali, porque, por exemplo, eu não sou de Pirassununga, eu sou de Bauru, mas eu moro em Pirassununga, né? Então, isso que a gente não pode confundir. Exemplo, cadetes da Academia da Força Aérea, vamos falar de Pirassununga. São muitos. Alunos da USP, são muitos que
que vêm, né, eles não são contados, eles não são moradores. Eles não fazem parte, para efeito não, desse fundo de participação, eles estão fora. Eles estão fora porque eles não fazem parte da população, eles não são moradores. Talvez seja por isso que existe tanto questionamento por parte da administração. Sim, esse é um dos motivos. E principalmente por quê? Porque a prefeitura dá assistência a tantas pessoas na saúde. E quando você começa a bater, né, junto com a população, parece que proporcionalmente é muito maior. E é maior mesmo, porque ele não é morador dali. Paulo, falando do censo, né? O censo, como você disse, a cada 10 anos, em 2010 aconteceu, né, a nível nacional, logicamente. Todas as casas são realmente visitadas? Porque há, inclusive, na minha casa nunca fui visitado pelo censo. Nossa, eu nunca falei com o censo. Quer dizer, todas as casas são visitadas? Então, deixa eu explicar mais esse conceito, né, do IBGE. Quem é recenseado não é a pessoa, é o domicílio. Entendi. Então, as pessoas acham que ela tem que conversar com o recenseador. E não, é o domicílio é o alvo do censo. Tá? Posso dar uma explicaçãozinha assim, como que a gente divide o município? Tá? Os municípios não são divididos por bairros, tá? Os municípios são divididos por setor. Cada setor tem 300 domicílios. Então, o alvo do IBGE é o domicílio. Tudo bem? Se a gente passa 1, 2, 3, 4, você mesmo comentou que é você, sua esposa e seu filho. Isso. Né? O recenseador passou várias vezes. Se chegou num período que ele tem lá 15, 20 dias para terminar, o seu domicílio não foi recenseado, não é o Paulinho, não é a esposa do Paulinho. É o domicílio. O domicílio não foi recenseado, ele fica como fechado. E ele vai ficar como fechado. Quando o censo acabar, o IBGE faz o cálculo da média de moradores do setor. Se naquele setor tinha uma média de moradores de 3,17, esse número vai ser imputado, ou seja, vai ser embutido no seu domicílio. Então, às vezes, os domicílios que ficam fechados, geralmente tem 1, 2 moradores. O IBGE acaba colocando até um número um pouquinho maior para suprir esse efeito. Entendi. E tem várias pessoas que falam, o censo nunca passou na minha casa, mas será que você perguntou para sua esposa, você perguntou para sua mãe, você perguntou para o seu pai? É quem a primeira pessoa que estiver ali, por exemplo, uma criança não pode ser recenseado, mas um adolescente de mais de 12 anos, ele pode ser recenseado. Ele pode responder pelo município. Ele pode ser recenseado, não, ele deve responder pelo domicílio. Entendi. Geralmente ele não vai saber, por exemplo, dados de rendimento do pai. Então, geralmente o que acontece? Ele passa a mão no celular, ele liga, pai, quanto que o senhor ganha? E ele, ele dá a resposta e passa. Paulo, 2 coisas. Uma delas, já que você falou que o adolescente atendeu, fala com o pai, mas vocês encontram assim, uma barreira muito grande de pessoas que falam, não, na minha casa não vai entrar ninguém, eu não vou responder questionário. Sim. E como é que vocês lidam com essa situação? É uma situação bastante difícil. E é engraçado porque, assim, municípios menores a barreira é menor. Quanto maior o município, maior o poder econômico do município, as pessoas começam a ficar receosas. Né? Então, a orientação é que o recenseador chegue, faça a abrangência, se ele não conseguir, volta um supervisor, se não conseguir, volta um coordenador. Mas existe sim uma multa para o domicílio, para o morador, não o morador, para aquele domicílio que se recusa a prestar informação. Esse é o último recurso que a gente vai utilizar. Então, por isso, prefere-se, quando a pessoa é muito difícil, prefere-se deixar o domicílio dela como fechado e embutir uma população ali, do que estressar muito, a gente fala de estressar o informante. Por isso que seria interessante de as pessoas se conscientizarem da importância dela prestar informação. Uma outra coisa interessante, a gente está falando de censo, parece que a gente está em ano de censo, e não está, né? Mas é interessante a gente passar isso para as pessoas. O dado do IBGE, primeiro que ele é sigiloso, não tem como se quebrar esse dado, tá? A quebra de sigilo, ele é completamente sigiloso. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm receio de que esse dado do rendimento dela seja, por um acaso, batido com o da Receita Federal. Entendi. Tá? Porque provavelmente ele pode ter sonegado um pouquinho aqui, sonegado um pouquinho ali, então ele tem receio que isso venha a ser casado.
Só que a partir do momento que ele passa um rendimento menor, eu não posso contestar você. Se você tem um super carrão parado na garagem, você me fala que você ganha pouquinho, o recenseador ele vai fazer a declaração. Mesmo que você saiba ou tenha conhecimento, o que importa é que o recenseador declarou. O declarado recebeu. Exatamente. Entendi. Então, o que acontece? Quando o IBGE solta as classes de rendimento, tem pessoas que falam, não, esse dado está errado. A população tem uma classe muito mais rica que isso. Entendi. Provavelmente, só que essa classe mais rica, provavelmente, não declarou o correto. Entendi. Então, aí a gente acaba ficando a gente, quero dizer, o país, o Estado, o município não mostra a realidade verdadeira, a pura realidade do município. Eu acho que é importante frisar, né, embora não estamos no ano do censo, mas sempre quando faz, né, o censo, o recenseador ele vai com colete, com equipamento, com crachá, não é uma pessoa que chega e fala, eu sou do censo. Não, de jeito nenhum. Ele vai todo paramentado, com a maquininha, né, que a gente chama que é o computadorzinho de mão. Então, é difícil alguém poder se passar por um recenseador, porque ele tem toda a paramenta, né, como você disse. Colete, crachá no peito, geralmente um boné. Só que o que acontece? Nesse período, nós temos, seria um negócio interessante até da gente falar, Paulinho, o IBGE tem 2 pesquisas em campo agora. Entendi. São 2 pesquisas amostrais. Talvez tenham pessoas nos assistindo agora que acabaram de ser entrevistadas semana passada. Entendi. Porque tem a pesquisa, a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Entendi. Ela passa, é um microcenso. Entendi. Em alguns setores selecionados, em algumas casas, que não sou eu que defino. Não é a presidente do IBGE que define, é o computador, é o sistema, ele roda e aleatoriamente ele define Dentro que casa de vai cada setor escolhe-se uma quantidade de quantidade e qual domicílio Entendi. será recenseado. Aí a pessoa fala, mas por que? Porque ela vai, a dona de casa ela vai falar com a vizinha. Entendi. Por que foi na minha casa e na minha não? Por que você veio na minha casa e na casa da vizinha não? Porque a sua casa foi selecionada. E uma das pesquisas é a PNAD, né, que é a amostragem domiciliar, e a outra é a contínua. Nessa contínua, não é o recenseador, né, é o entrevistador, que agora a gente não está na fase do censo, então não é recenseador. Mas ele também vai estar com uma maquininha, também vai estar com um crachá e provavelmente vai estar com uma viatura. Né? Viatura é um carro oficial do IBGE estacionado na porta. Tá? Nessa contínua, o morador vai responder de 3 a 5 vezes o mesmo questionário. Para quê? Porque é por aí que o IBGE consegue avaliar se o rendimento está aumentando, se o desemprego ou se o emprego está aumentando. Entendi. Então, a cada 2 meses, o mesmo entrevistador vai passar na mesma casa e fazer mais ou menos perguntas. Que já foi previamente estabelecido lá atrás, na primeira visita, aquela casa foi escolhida. Geralmente, assim, na primeira entrevista é um super questionário, é um questionário do censo. Entendi. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, já começa a diminuir o número de questões. E a pessoa fala, mas eu tenho que responder tudo de novo? Sim, porque quando a gente assiste nos noticiários à noite, né, os dados de a economia aumentou, o emprego, o desemprego aumentou. É baseado nessa estatística. São baseados nesses dados. Né? São vários indicadores econômicos, né? Mas quando a gente fala de indicadores sociodemográficos, são nessas pesquisas que o IBGE tem em campo. Bom, então é importante, né? Até a gente quis convidar a Paula, e eu quero falar de um modo muito específico para você que está nos assistindo, porque há muito questionamento. Inclusive, como eu disse, né, não estamos no período de censo, embora foi publicado agora dia 31 de agosto a estimativa populacional. Peraí, mas como que está fazendo a estimativa se na verdade eu não fui recenseado? Enfim, então há uma confusão muito grande e é importante dizer, Paula, que esses dados são fundamentais para muitas coisas dentro do nosso país, né? Não só na cidade. Eu quero até colocar aqui uma questão, como a gente disse, sobre o questionamento, a prefeitura questiona, porque ela recebe a participação. Como foi matéria, né, divulgada, como você disse que tem aí um sigilo muito grande, é logicamente que as coisas sigilosas não se comenta,
Mas como houve e foi pauta de matéria, eu até quero fazer, não sei se eu vou te deixar aí em maus apuros, mas como foi matéria também jornalística na época do censo de 2010, um questionamento, inclusive foi matéria, nós tivemos aqui com um representante da Prefeitura de Porto Ferreira, que houve um questionamento muito grande, criticando muito veementemente a metodologia do IBGE. Inclusive, foi pauta de matéria jornalística aqui na época, de um questionamento, na rede escolar tem tantos alunos, atendimento à saúde atende tantos mil pacientes mês, temos tantos mil eleitores. Como justifica dar esse número tão menor do que se imaginava na cidade de Porto Ferreira, que teve uma época que chegou a se questionar mais de 60 mil habitantes, né, e acaba dando 5 exemplos. É uma diferença muito grande. E houve um questionamento, inclusive em reuniões, em que a própria diretoria das escolas municipais começou a questionar, porque os alunos levaram, né, inclusive, um comunicado aos pais, os pais falaram que não foram comunicados. Nesse caso, vocês tiveram que fazer uma recontagem de Porto Ferreira? Não, nós não fizemos recontagem, que recontagem é um processo bem mais extenso, que você faz tudo. Entendi. Né? Então, deixa eu só listar algumas coisinhas. Por exemplo, número de eleitores, o número de eleitores, como é que fala? O cartório eleitoral, ele se baseia em cima do dado do IBGE, e não o dado do IBGE se baseia em cima do cartório eleitoral. Entendi. Tá? Se tem muito eleitor, proporcionalmente em função do número de pessoas moradoras, o cartório eleitoral faz um recadastramento, porque provavelmente tem muito mais eleitor que vota ali que não é morador. Tá? Aí o que acontece também, as prefeituras veem que o déficit habitacional é grande, e eles estão construindo casas, e isso a prefeitura acha o quê? Que a população está crescendo. Só que ele se esquece que a população não está crescendo, ela está crescendo por volta de 1% ao ano, isso é nacional. O que vem acontecendo é o seguinte, a população está mudando de classe econômica, socioeconômica, aumentando o rendimento das famílias. E quando a família aumenta o seu rendimento, imediato o que ela vai fazer? Ela melhora a alimentação. E em segundo, o que ela faz? Não é comprar carro, é comprar casa. Entendi. Então ele vai investir em casa. Então a prefeitura tem essa falsa sensação que a população está explodindo. Ela não está, ela está aumentando melhorando o rendimento. Agora, voltando na parte que ocorreu especificamente em Porto Ferreira, nós temos, né, todo censo se monta uma comissão. Então, tem a prefeitura representada, sindicatos, secretaria de educação, de saúde, blá, 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 estão todos representados. Então, a educação teve a ideia de fazer um comunicado às mães, perguntando se o recenseador tinha passado. Começaram a voltar bilhetinhos escritos que não, o recenseador não tinha passado. Aí, montamos uma equipe, porque o censo já estava acabando, para voltar nessas casas. Certo. Quando nós voltamos sim. Não vou dizer que nós voltamos em 100% das casas, porque nós começamos a perceber que o que aconteceu é o seguinte, várias crianças, elas preenchiam o comunicado dizendo que não o recenseador não passou. Que não viram, talvez. Lógico, porque a criança ficou o dia inteiro na escola, ela não viu, né? E às vezes teve mãe que respondeu também que não passou, e quando nós voltamos, nós falaram, era você? Eu não sabia nem do que se estava se tratando, então eu coloquei lá que não. Porque eu achei que se tratava de Bolsa Família. Olha que interessante. É porque veio da escola, Exato, veio da escola. Houve uma associação. Não, eles não associaram, eles desassociaram do IBGE, censo. Entendi. Então eles associaram ao Bolsa Família, ao Bolsa Escola, realmente, esse não passou na casa dela. Entendi. Então nós repassamos na casa e percebemos que todas as casas haviam sido recenseadas. Bom, então, no resumo, né, dessa operação, constatou que a metodologia do IBGE estava correta e a prefeitura, nesse caso, que estava errada. Dentro desse questionamento. Sem dúvida, dentro desse questionamento. Ela estava questionando uma posição que, na verdade, não era fato. Quer dizer, e nós tivemos que deslocar, olha que loucura, nós tivemos que deslocar recenseador de fora, de municípios de fora, para tentar fazer esse rescaldo, passar naquelas residências onde o bilhetinho
veio Que não negativo, foi que não foi tá. visitado, e todos os domicílios tinham sido visitados. Chegou um momento que a gente percebeu que a gente estava, como é que fala, gastando pólvora à toa, né? A gente poderia estar fazendo um repasse em outros lugares, numa zona rural, por exemplo. Zona rural é um pouquinho mais preocupante, porque tem domicílios que você acaba não chegando, você pode não chegar. Então, a gente estava investindo tempo e recurso do governo, né? Falando em rural, eu queria até falar sobre isso. Quer dizer, na questão rural, um êxodo rural muito grande. Quer dizer, muito grande. Vamos 2 décadas, vamos dizer assim, o crescimento populacional da área urbana em relação à área rural foi muito grande. Você muito tem grande. Tenho dados. Nós temos municípios aqui da região que em 1970, eu busquei dados de décadas passadas para a gente poder conversar. Tá. 50% da população vivia na zona rural. Tá? Isso hoje, na década de 70? Isso na década de 70. Não estou falando todos os municípios, os municípios menores. Tá? Hoje, não tem 10% da população vivendo em zona rural. Exemplo, Pirassununga, em 2000, tinha acho que 18% da população vivendo na zona rural. Hoje não tem 8% da população. Entendi. E quando a gente está fazendo esse trabalho de pesquisa amostral, nós temos que fazer a listagem, ou seja, passar em todos os domicílios só para listar. Aqui tem uma casa e nós tiramos, isso na zona rural, tá? Nós tiramos a coordenada de GPS, porque qualquer pessoa, qualquer entrevistador de fora com uma coordenada de GPS chega naquela casa. Entendi. O que a gente vem reparando é de ano a ano, o número de residências com o morador vem diminuindo drasticamente e as casas estão sendo demolidas para que a cana entre de uma maneira extensiva. Entendi. É muito grande, é muito grande. Nós fizemos a listagem de setores rurais o ano passado, por exemplo, tinham 300 domicílios num setor. Esse ano já tem 250. Uma perda de 50 casas, estrutura física no setor rural. Ô Paulo, você vê que falta só 3 minutos, Nossa. Passou rápido, só para finalizar, para dar... Infelizmente, muitos assuntos ficaram pendentes, ou até numa outra oportunidade para a gente estar conversando. Uma realidade ali próximo da gente, estou falando de Pirassununga, que é da sua região. Analândia, por exemplo, é uma cidade que tem muitas pessoas que vão, mas não são de lá. Como é que entra nessa estatística? Porque, na verdade, ficam um fim de semana, sai e tem casos, eu acho que até aconteceu, de Analândia ter mais eleitor do que a própria população. Eu não lembro, acho que foi, não sei se foi Analândia, sim, eu acho que sim. Mas Analândia é um caso bem curioso. Analândia, dos domicílios, das residências, quase metade é o que a gente chama de uso ocasional. O que é um uso ocasional? A pessoa não mora lá e ela vem passar final de semana. Tá? Então, e o que acontece? Na hora que se deu a população, foi 4 mil e não deu 5 mil, isso em 2010 e também ocorreu em 2007. Tinha proporcionalmente muito mais eleitor passível, né, porque crianças não votam, do que em relação à população. Então, tem municípios que se é obrigado a fazer o recadastramento de eleitor. Aí é do cartório. Aí é cartório, mas é em cima do dado oficial do IBGE. E não o dado do IBGE não se muda em função do número de alunos na escola, do número de doentes no hospital. São esses dados, são essas pessoas atendidas que estão relacionadas ao dado do IBGE. É interessante isso, né? Muito interessante, você viu, o tempo passa, o assunto ficou empolgante. Sim. Paulo, eu quero te agradecer aí, parabenizar pelo trabalho, pelo IBGE. Só para finalizar, das nossas cidades aqui, rapidamente, a população. Limeira, vamos lá, estimativa, 280.096. Americana, 214.873. Piracicaba, 369.919. Bom, Pirassununga, Leme, Porto, nós já falamos, tem outra cidade, a musiquinha está subindo, eu tenho que encerrar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um bom trabalho lá no IBGE e a gente vai, numa outra oportunidade, estar contando com você. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue aí sintonizados na TV Mix Regional. Voltamos no próximo encontro. Tchau.